Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Mauro Santana, jornalista há 17 anos e há 16 realizando a cobertura ininterrupta do Flamengo. Eu já passei por grandes veículos de comunicação no país, como a Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro, Rádio Bandeirantes no Rio e em São Paulo, Bradesco Esportes FM. Na internet fui editor de conteúdo para o portal Super Esportes, dos Diários Associados. E na televisão eu passei pela TV Bandeirantes, participei da cobertura de grandes eventos esportivos como Copas do Mundo e Olimpíadas, mas nada me deixou mais realizado que estar ao lado do meu clube de coração. E agora neste canal aqui no YouTube para estabelecer um elo mais próximo com você, para que juntos possamos discutir as principais informações e notícias mais relevantes do clube de maior torcida no mundo. Este é o quadro Tudo sobre Flamengo. Peço que você acompanhe este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's no Instagram. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. E neste quadro Tudo sobre Flamengo, vamos trazer a informação de momento, a concretização da negociação envolvendo o volante Thiago Maia, jogador do Lille na França, ele que já interessava o Flamengo há algum tempo e ele próprio se interessava pelo Flamengo, torcedor fanático do rubro-negro. Ele por várias vezes deu cavadaças em entrevistas, dizendo que era grande admirador do Flamengo, que um dia gostaria de atuar pelo Flamengo. Ele que é natural de Boa Vista, no estado de Roraima, mas começou a sua carreira nas categorias de base do Santos. Foi revelado em 2014, ainda com 17 anos, o jogador já se projetando na carreira, ele que começou no segundo semestre de 2014, mas no ano seguinte já era considerado assim uma espécie de 12º jogador. E em 2016 tornou-se titular absoluto do clube paulista, inclusive pela sua atuação pelo Santos. Ele foi convocado à seleção brasileira olímpica, disputou os Jogos do Rio 2016 e foi medalha de ouro na equipe comandada por Neymar. Ele chegou ao lugar mais alto do pódio, conquistando aí uma medalha inédita para a seleção brasileira, o título que faltava ao Brasil no futebol. E ainda em 2016, que foi, vamos dizer assim, o auge da carreira do Thiago Maia, ele foi titular absoluto de uma equipe do Santos que terminou como vice-campeã do Campeonato Brasileiro. O Santos que ficou atrás apenas do campeão Palmeiras naquela oportunidade. Inclusive no ano seguinte, justamente nessa atuada, ele que vinha tendo excelentes atuações, acabou sendo negociado com o Lille da França. O Lille que ofereceu na época 14 milhões de euros, algo em torno de pouco mais de 50 milhões de reais, pelo câmbio naquela ocasião, para contratar o jogador, que chegou ao clube francês com um salário de mais de 1 milhão de reais, câmbio de hoje. Naquela época nem tanto, 25 mil euros por mês. Fato é que ele chegou até atuar no Lille 2, mas rapidamente ele foi para a equipe principal do Lille, tornou-se titular, participou efetivamente, foi um dos destaques na campanha do Lille, vice-campeão francês. Agora, quem sabe, o Thiago Maia vai sair do vice, né? Foi vice-brasileiro com o Santos, depois vice-francês com o Lille. Tá na hora de efetivamente ele deixar de ser vice e conquistar títulos, portanto está no lugar certo, está no Flamengo. Flamengo que tentou a contratação dele no ano passado, no segundo semestre. Efetivamente o Flamengo realizou uma proposta de aquisição do jogador por empréstimo. No entanto, o Lille da França, à época, estava às voltas da disputa da Liga dos Campeões da Europa como vice-campeão. Entrou inclusive direto na fase de grupos, queria manter uma equipe forte, inclusive contratando jogadores para participar da fase de grupos da competição que é considerada mais importante do velho continente. Justamente por isso não quis abrir mão do Thiago Maia e por conta disso a negociação não avançou. Mas nem por isso foi ruim para o Flamengo, porque por não ter acertado com o Thiago Maia, o Flamengo foi a então sua segunda opção,
que era o Gerson, jogador da Roma. O Flamengo foi até a Roma, fez a sua proposta de 9.400.000 euros e contratou o jogador que se configurou importantíssimo taticamente, eu costumo até dizer isso, é o jogador mais importante hoje do elenco rubro-negro para a comissão técnica chefiada pelo português Jorge Jesus. E foi o próprio Jorge Jesus que sugeriu ao Flamengo que voltasse ao mercado para a contratação de um primeiro volante. Afinal de contas, o Flamengo já tinha isso sido constatado pelo próprio Jorge Jesus, tinha carência nessa função de primeiro volante, não por acaso ele deslocou o Ilharão, que vinha realizando a função de segundo volante, para de primeiro volante, né? Chegou inclusive até a utilizar o Cuejá, só que o Cuejá saiu no final de agosto para o Al Hilal da Arábia Saudita. Então o Flamengo ficou com apenas um jogador para realizar essa função. Lógico, tem o Pires da Mota, o paraguaio, né, jogador de 26 anos, que foi contratado pelo Flamengo a peso de ouro, 26 milhões de reais pagos à época, mas a verdade é que ele não reúne as características que são tidas como necessárias pelo JJ para ocupar esta função. Ele não gosta apenas de um destruidor de jogadas, como é o caso do Pires da Mota. É um jogador que na marcação ele é muito eficiente, mas para sair jogando, na qualidade da saída de bola, aí ele acaba pecando. É um jogador limitado neste sentido. Não consegue passar daquela faixa de campo ali da intermediária. E o Jorge Jesus gosta de volantes que tenham qualidade no passe, que possam chegar na frente e inclusive tenham até uma primazia de poder arriscar, né, chutes de média e longa distância. Então, justamente pelo Thiago Maia ser um jogador até habilidoso, além de volante, ele não é aquele centroavantão brucutu, né? É um jogador que sabe sair jogando, tem uma boa visão de jogo, é bom nos lançamentos. Então, justamente por conta disso, JJ quer a contratação deste atleta e, logicamente, deve estar muito feliz com a concretização desta negociação. Mas, vou dizendo, o Thiago Maia não é um jogador, por exemplo, como o Ilharão, que tem até uma facilidade para fazer gols e tal. O Ilharão é um volante goleador. O Thiago Maia, não. Ele não tem, assim, ele é muito tímido. Não vou nem dizer que ele seja mirolha, né? Que ele não tenha boa pontaria, mas ele arrisca muito pouco, né? Ele não é, por exemplo, mais efetivo como é o Gerson. Existe também o caso desse jogador, né? Ele é mais um passador. E aí ele passa muito bem, tem uma boa qualidade no passe. Mas não é, por exemplo, um jogador da qualidade do Gerson. Mas, em termos de qualidade de passe, ele é até melhor que o Ilharão. E diria até na marcação, ele é mais eficiente que o William Arão. Jogador de 22 anos, a situação aí é a seguinte, né? O atleta ele chega por empréstimo pelo Lille, o Lille que passou vergonha na Liga dos Campeões da Europa, não ganhou de ninguém, terminou na lanterna de seu grupo. E por conta dessa circunstância, até o Lille, como tinha o sonho de avançar às oitavas de final, que não foi possível, agora não adianta manter esse elenco caro, né, que construiu para pelo menos beliscar. A intenção era até beliscar em uma fase seguinte de Liga UEFA, né? O terceiro colocado da Liga dos Campeões, na fase de grupos, ele se classifica para a Liga UEFA, que equivale à Copa Sul-Americana. O mesmo acontece aqui na América do Sul. O terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores se classifica para a Copa Sul-Americana. Isso também acontece do outro lado do Atlântico, mas o Lille nem isso arrumou. Então, agora está tendo que se desfazer de parte do elenco para reduzir os custos, já que vai ter prejuízo ao longo da temporada sem uma competição internacional para disputar e não vem estando também muito bem no campeonato francês, ou seja, dificilmente vai conquistar uma outra vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões 2020-2021. Portanto, o jogador chega com valor fixado em 7,5 milhões de euros. Era a única pendência ainda que havia entre o Flamengo e o Lille. O Lille queria 10 milhões de euros, né, o valor fixado para aquisição. O Flamengo não. O Flamengo queria recuar esse valor para 7 milhões. O Lille baixou consideravelmente para 8 milhões de euros. E aí ambos chegaram ao denominador comum e aí chegaram ao esse número mágico de 7,5 milhões de euros. Portanto, o Flamengo querendo ficar com o atleta, ele que chega pelo período de um ano de empréstimo até 31 de dezembro deste ano.
ano e o Flamengo tendo, portanto, a prioridade na aquisição, valor estabelecido em contrato de 7,5 milhões de euros para ficar em definitivo com o Thiago Maia. Lembrando que no acordo o Lille só aceitou porque o Flamengo vai arcar integralmente com os salários do atleta. Repito, 250 mil euros por mês, mais de R$1 milhão. Então, o Flamengo vai ter que bancar essa brincadeira, né? R$1 milhão por um volante, rapaz, Thiago Maia tem que valer realmente muito a pena. Mas é um jogador que está nesse perfil que o Flamengo procura, né? Jogadores que já têm uma experiência na Europa, mesmo que essa experiência não seja bem sucedida, jogadores com rodagem e de preferência que já tenham passagem por seleção brasileira ou pela seleção de seus respectivos países, né, e jogadores jovens, ou seja, que o Flamengo pode contratar e pode até mesmo, além do retorno técnico com a atuação desses jogadores em alto desempenho, que possa ter um retorno financeiro futuramente com a negociação desses jogadores num possível retorno para o continente europeu. E o Thiago Maia, ele se enquadra dentro dessas características, além de ter as características de um volante que são as que procura o técnico Jorge Jesus para a composição de seu elenco e para a formação de sua equipe. Então, que seja bem-vindo Thiago Maia, rubro-negro de carteirinha, vai atuar no seu clube de coração e que possa desempenhar um bom futebol para motivar o Flamengo para, quem sabe, ao final desta temporada de 2020, para que ele possa ser adquirido em definitivo. Mas e você? O que você acha? R$1 milhão por mês para um jogador que é volante? Você acha muita coisa? Você acha excessivo? Você acha inflacionar o mercado? Deixe o seu comentário aqui abaixo, né? E você, logicamente, agradecendo você ter assistido o meu vídeo até aqui, não saia sem antes deixar o seu joinha. Afinal de contas, o seu like é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, inscreva-se agora no canal e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você observar aqui no canal. Além deste quadro, tudo sobre o Flamengo, você tem a playlist Comentários Sem Freio, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem o pós-jogo com a minha análise das partidas do rubro-negro. Então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um forte abraço e você pode, logicamente, me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Combinado? Beleza?